Olá amigos e amigas do canal Astronerd, eu sou o Alexandre e hoje vamos falar de outro herói dos quadrinhos brasileiros, o Doutrinador. Mas antes dê um like, compartilhe e se inscreva aqui no canal para receber informações sobre a cultura pop. Agora rola a vinheta. O Doutrinador é uma série de histórias em quadrinhos brasileiras criada por Luciano Cunha. O personagem principal, o Doutrinador, é um vigilante que visa matar políticos corruptos que estão prejudicando a sociedade brasileira. Agindo em meio às sombras, persegue e mata especificamente políticos corruptos, não só apenas em Brasília, mas também em cidades grandes do Sudeste brasileiro e até em cidades pequenas do Nordeste, onde a corrupção é um grande problema. Em 2018, a série ganhou uma adaptação para o cinema e no ano seguinte, uma série de televisão. A série, que a princípio se colocava como apolítica, foi tomando contornos bolsonaristas. Seu criador hoje se define como um conservador e afirma, na palavra do autor, que luta contra o politicamente correto, o progressismo e suas amarras, é a nova contracultura na sociedade moderna. Estar deste lado é estar do lado da luz, conforme as palavras do autor. O Doutrinador é um ex-soldado na faixa dos 50 até os 70 anos que trabalhou durante a ditadura militar. O Doutrinador vive em um Brasil cujo governo foi sequestrado por uma quadrilha de políticos e empresários. Em uma das revisões posteriores da obra, conforme elaborado adiante, o autor indica que o nome do personagem teria 4 letras, iniciando-se com J, uma possível referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O desenhista Luciano Cunha iniciou a carreira nos quadrinhos com 16 anos trabalhando para o Ziraldo, produzindo para a revista em quadrinhos Menino Maluquinho. A ideia inicial do Doutrinador surgiu em 2008, quando Luciano Cunha trabalhava numa agência de publicidade. Ele queria criar um personagem com espírito de justiça, então desenvolveu o personagem Doutrinador, quase uma mistura de Justiceiro e Wolverine da Marvel com o Pacificador e Batman da DC. Em 2010, voltou a trabalhar no personagem, na esperança que alguma editora mostrasse algum tipo de interesse no seu trabalho. Todavia, o nome inicial do personagem seria Vigilante, mas esse nome já era bastante utilizado, então ele optou por trocar para O Doutrinador, uma vez que não havia registro com esse nome no registro do Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional. A partir daí, produziu um arco inteiro com cerca de 50 páginas e enviou para várias editoras. Geralmente, o texto era recusado por medo de judicialização da publicação por conta de seu conteúdo. Mas somente em 2013, com a onda de protestos pelo Brasil, o projeto começou a ser desenvolvido e divulgado no formato de webcomics nas redes sociais. Os quadrinhos eram protagonizados por um personagem que usava máscara de gás e capuz, que era a identidade secreta de um ex-soldado divorciado na faixa dos 50 até os 70 anos, altamente treinado e que atuou na época da ditadura militar. Esse justiceiro se dedicava a caçar e matar políticos corruptos com requintes de crueldade, tendo como alvos políticos reais, como a ex-presidente Dilma Rousseff, Kim Kataguiri e o senador Renan Calheiros. A primeira publicação independente esgotou em 2014 e logo depois Luciano se uniu ao músico e ativista Marcelo Yuca para escrever uma nova história chamada Dark Web. O sucesso da história levou a Redbox Editora a lançar comercialmente o primeiro volume encadernado de O Doutrinador no mesmo ano. Em 2015 foi lançado o segundo volume, intitulado Doutrinador Dark Web, com o roteiro de Luciano Cunha em parceria com o músico Marcelo Yuca, ex-baterista da banda O Rapa. Essa nova história, ambientada em um futuro próximo, foi publicada com 92 páginas. Entre 2016 e 2019, o personagem fez parte da Guará Entretenimento. Em 2019, por conta da saída de Lula da cadeia, Luciano Cunha publicou uma imagem feita em 2014 do Doutrinador socando o então ex-presidente. Por conta disso, em 2020, Luciano Cunha sai da Guará e funda a editora Super Prumo, focada em leitores que se identificam como sendo conservadores e de direita. Na editora Super Prumo, Cunha republica as histórias do Doutrinador em O Doutrinador Definitivo, alterando o texto para que as novas versões sejam mais alinhadas ao bolsonarismo. Por exemplo, retira uma referência do atentado do Rio Centro em alinhamento ao revisionismo da ditadura civil-militar. Em outro momento, altera o texto para retirar referência a medalhões da música brasileira, como Chico Buarque, Cazuza, Barão Vermelho, Rita Lee e Cássia Eller, provavelmente por considerá-los progressistas. Também são excluídas todas as referências a pastores vis. Em uma cena em que o Doutrinador crucificava um pastor estuprador, tal personagem é substituído por um senador.
A alteração ocorre até na autoria. Na nova versão de Doutrinador Dark Web, trazida em O Doutrinador Definitivo, Cunha retira qualquer referência a Marcelo Yuca, que constava como autor da ideia original e do argumento na versão da editora Redbox, na qual o nome de Luciano Cunha surge como responsável somente pela arte. Algumas das alterações do conteúdo dessa obra incluem a retirada de um texto que se refere a uma canção do Rapa, e a substituição em um quadrinho a uma referência à canção do Rapa, e a substituição em um quadrinho a uma referência a um então novo álbum de Yuca. Inserir uma chamada para o crowdfunding de Destro, romance gráfico de conteúdo bolsonarista que viria a ser publicada por Luciano Cunha na Super Prumo. Em 2018 foi lançado o filme de mesmo nome, dirigido por Gabriel Weiner, que também assinava os roteiros ao lado de Luciano Cunha, LG Baião, Rodrigo Lages e Guilherme Simon. Para evitar problemas no enredo da trama e processos judiciais, a equipe do filme optou por criar uma história totalmente fictícia, com uma história diferente da vista nos quadrinhos, mas com elementos que remetem à obra anterior. Nas HQs, Doutrinador persegue políticos reais. Já no filme, o herói caça políticos na fictícia cidade de Santa Cruz. Também houve mudanças no perfil do personagem. Nos quadrinhos, sua identidade não era conhecida, mas sabia-se que se tratava de um ex-soldado na faixa dos 50 até os 70 anos, que trabalhou durante a ditadura militar, enquanto que no filme e na série o doutrinador é Miguel Montesante, interpretado pelo ator Kiko Pizzolato, um agente federal mais jovem, e a história do personagem passa a ser mais explorada que na HQ. Em 2019 foi lançada uma série de televisão, também estrelada por Kiko Pizzolato e dirigida por Fábio Mendonça. A série foi exibida pelo canal Space.